Olá pessoal, vou dar umas dicas de como ser um bom entendedor de futebol. Primeiro, você pega um pedaço de papel, depois faz anotações. Depois de fazer anotações, você começa a ler tudo, faz anotações sobre jogadores de futebol, jogadores desconhecidos, você faz anotações. Depois você começa a decorar. Aí depois de fazer tudo isso, você procura na internet sobre os jogadores, procura a idade, procura a altura, o clube onde eles jogam, se eles jogam nas seleções. Procure todas as informações dos jogadores, comece a acompanhar vários campeonatos. Procure a história mesmo dos clubes, da seleção que eles jogam. Procure saber absolutamente de tudo sobre cada jogador. Procure assistir torneios de base de vários continentes. Fique sem receio de assistir torneios de base de todos os continentes da África, da Europa, da Oceania, de tudo, todos os continentes. Assista tudo, faça análises, comece a procurar informações detalhadas, comece a checar tudo sobre os jogadores, que você vai se tornar um bom entendedor de futebol. Comece a assistir vários jogos de futebol. É para se concentrar no jogo que está assistindo. Não fique conversando na hora do jogo, tem que se concentrar, tem que prestar atenção no narrador, principalmente os jogadores. Narrador não importa muito, tem que prestar atenção nos jogadores. Prestar atenção nos jogadores é mais importante do que prestar atenção no narrador. Porque às vezes o narrador não tem conhecimento daquele determinado campeonato, então é melhor prestar atenção nos jogadores. Presta atenção nas táticas. Se você for bom de tática, presta atenção na tática. Presta atenção apenas nos jogadores. Porque pode acontecer do narrador não ter aquele determinado conhecimento sobre o campeonato. Então é melhor procurar saber sobre os jogadores. E se um comentarista for melhor do que o narrador, procure ouvir mais o comentarista do que o narrador. Por exemplo, Rafael Oliveira sabe mais do que Datena. Então procure saber mais sobre Rafael Oliveira do que Datena. É uma dica interessante que eu dou. Então procure saber detalhadamente sobre comentarista, se ele souber melhor do que o narrador. Procure assistir vários campeonatos de base, vários campeonatos pelo mundo. Não insista em apenas jogadores conhecidos. Procure assistir campeonatos fracos. Procure assistir vários campeonatos pelo mundo. Não tenha receio de assistir campeonatos fracos, porque a pessoa lá no futuro pode aprender a entender sobre futebol. Não fique falando bobagem sobre determinado treinador. Talvez um treinador seja fraco e tem gente que fica falando que o cara é bom para contrariar uma pessoa. Se o cara é ruim, é ruim. Não fale que um treinador é fraco para contrariar uma pessoa. Porque ultimamente eu tenho sofrido isso. Solskjaer é fraco. E teve um cara que eu conheço que falou que ele era bom. Falou, confia no projeto para me contrariar. Então eu estou gravando esse vídeo para expressar meu conhecimento sobre jovens promessas, sobre determinado assunto, vários campeonatos sul-americanos, assisto vários torneios de base, assisto todos os torneios de seleções, adoro Copa do Mundo. Então é isso, procure saber mais sobre aquele determinado jogador, sobre aquele determinado campeonato
E não fique com esse mimimi de que um treinador fraco é bom para contrariar uma pessoa. É a coisa que eu mais detesto no mundo. Então, procure saber sobre aquele determinado, procure saber sobre aquele jogador. Então, é muito irritante uma pessoa que gosta de contrariar outra pessoa, fica com teimosia para contrariar, porque eu acompanho há muitos anos futebol, então eu me garanto, eu conheço vários jogadores, assisto vários torneios de base e eu me garanto porque eu sou Igor Braga e tenho que me garantir no meu assunto. Meu assunto é futebol, meu assunto é assistir torneios de base. Eu sou especialista em torneios de base. Eu sei do que eu estou falando. Torneios de base. Desde pequeno eu assisto torneios de base. Desde pequeno eu assisto Premier League. Desde pequeno futebol europeu. Desde pequeno futebol asiático. Desde pequeno tudo. Até futebol africano já assisti. Então, até Liga MX, Campeonato Mexicano, até Campeonato Australiano, Campeonato Chinês, tudo, absolutamente tudo eu já assisti. Então, procure saber mais. Não fique contrariando uma pessoa para provar que está certa. Porque tem gente que não sabe e fica contrariando, enchendo o saco. Eu me garanto, eu sei daquele determinado assunto. Então, é isto. Existem pessoas que gostam de contrariar ou são invejosas. Porque tem gente que não tem conhecimento do determinado assunto e vem falar bobagem. Tem gente que fala que Solskjaer é um bom técnico. Na época que ele era do Manchester United, um cara que eu conheço, que eu não vou citar o nome, falou: confia no projeto. Qual projeto? Solskjaer foi demitido. Qual projeto? Solskjaer, para mim, é fraco. Não tem nível para treinar um time grande da Europa. Ele foi demitido do Manchester United. Solskjaer até hoje não arrumou emprego. Agora Ralf Rangnick faz um trabalho de recuperação absurdo no Manchester United. E tem gente que gosta de contrariar. Isto é irritante. Tem gente que não tem conhecimento e quer contrariar. Tem gente que acompanha futebol argentino para esquecer que os times aqui no Brasil são péssimos e ficam magoados com os times do Brasil. Os times do Brasil são merda nenhuma e tem gente que para de acompanhar futebol brasileiro para acompanhar campeonatos sul-americanos. Isto é irritante. Tem gente que não sabe absolutamente nada, fica misturando coisa com coisa. Eu acho isso um tremendo absurdo. É um absurdo demais. Um absurdo sem tamanho. Até lá, até a próxima. Se inscreva no nosso canal. E até lá. Tchau!